Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar da primeira Revolução Industrial ocorrida aí na Inglaterra no século XVIII. Trata-se de um importante movimento revolucionário que trouxe para o mundo, logicamente, importantes mudanças na esfera econômica e tecnológica, mas também sociais e políticas, e é isso que a gente vai ver nessa videoaula de hoje, beleza? Inicialmente aqui eu trouxe uma imagem que representa um pouco desse movimento revolucionário ocorrido lá na Inglaterra, inicialmente no final do século XVIII. Aí. Nessa imagem a gente já percebe algumas mudanças estruturais na sociedade daquele mundo moderno, né? A presença da poluição aqui, as primeiras fábricas, né? Indústria, inicialmente a gente tem um progresso urbano aqui, com algumas construções, mas a gente ainda vê alguns traços do campo aqui, como atração animal, enfim, uma imagem introdutória para a gente debater sobre essa importante revolução. E nada melhor do que começar definindo o que foi então essa primeira revolução. E, então trata-se, né, de um conjunto de mudanças socioeconômicas relacionadas às atividades produtivas iniciadas na Inglaterra no século XVIII. Quais mudanças são essas? Né? A gente vai perceber aqui algumas mudanças. Né? O trabalho manual ele vai ser substituído pelo uso das máquinas, a energia humana ela vai ser substituída pela energia motriz e, logicamente, a produção, o modo de produção doméstico, ele vai ser substituído, então, pelo sistema fabril com o surgimento das primeiras fábricas aí, as indústrias nos dias de hoje. Aqui no canto inferior direito, a gente tem uma imagem aqui de um trabalhador, né, que é dono ali, detentor de todas as etapas do processo produtivo, que a gente vai detalhar mais à frente como que elas foram evoluindo, beleza? Qual que é o contexto histórico que vai favorecer o desenvolvimento dessa revolução? Então, a primeira coisa, a gente tem as chamadas revoluções inglesas, que é a Revolução Gloriosa e Puritana, ocorridas lá no século XVII, que a gente já estudou, e de forma bem resumida, ao final desses dois processos revolucionários, né, a Revolução Puritana e Gloriosa, a Inglaterra, então, teve condições, então, de se organizar politicamente, porque a monarquia absolutista ela foi substituída por uma monarquia constitucional parlamentar. Isso trouxe uma grande estabilidade política para a Inglaterra ali no final do século XVII, e essa estabilidade política, juntamente, né, com a limitação do poder no monarca e a ascensão da classe burguesa, favoreceu o desenvolvimento econômico da Inglaterra, que já no século XVIII apresenta ao mundo essa primeira revolução. Outros aspectos, como mudanças ocorridas na agricultura, a questão de uma certa tecnologia inserida aqui, o desenvolvimento do setor manufatureiro. A Inglaterra tem uma posição, gente, geográfica que propicia, né, essa questão da produção para que ela consiga exportar e ter contato com o mundo afora. Ela fica ali numa ilha, então lá nas revoluções inglesas a gente viu a importância dos atos de navegação, né, para a exportação dos produtos ingleses, enfim. E o último fator que eu coloco importante aqui, que vai favorecer a política de cercamento, que eram terras ali que, em resumo, foram tiradas ali daquela estrutura feudal que ficou para trás, né, incorporadas ao Estado e, logicamente, repassadas ali ao interesse burguês para a produção manufatureira. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho dos fatores então que favoreceram a Inglaterra ser o primeiro país a desenvolver a Revolução Industrial. Então a Inglaterra, no seu território, ela já dispunha de importantes reservas de carvão mineral, que é a fonte de energia utilizada aí, nas máquinas a vapor, a gente vai falar delas lá na frente, importantes reservas de minério de ferro, muito importante para você conseguir o ferro aí, tá certo? Tinha-se um mercado consumidor muito interessante, a mão de obra, né? Então nesse cenário ela é abundante e barata, tá certo? Mas talvez o fator primordial aí é a classe burguesa, que vai investir nessa revolução, vai analisar todo esse cenário e vai acabar empreendendo e iniciando esse processo revolucionário, que é conhecido como a primeira revolução industrial.
Essa imagem aqui, ela representa aí a ascensão da burguesia, né, no final já do século XVII na Inglaterra e XVIII, e ela tomando o parlamento, tá certo? Vocês podem ver que os burgueses aqui, eles estão sendo representados por aquelas cartolas características da burguesia, mas bem gordos aqui, aqueles sacos de dinheiro, né, e a atual bengala ali, que é um acessório da burguesia nessa época. Enfim, a burguesia ditava as regras ali no parlamento inglês, né? E logicamente esse parlamento, por ser uma monarquia parlamentar constitucional, limitava o poder de atuação do rei. Então, logicamente, as ações econômicas ali da Inglaterra eram ditadas por essa classe que estava em extrema ascensão social. Beleza? Aqui a gente vai falar um pouquinho do processo de produção, como que ele foi evoluindo com o passar do tempo aí. Então, vamos falar do artesanato, né, que é a forma mais simples da indústria aí. E nesse processo de produção, todas as etapas da produção, elas são realizadas pela mesma pessoa. Então, aqui à direita a gente tem uma imagem de um trabalhador que, pensa comigo, se ele for produzir um sapato, né, ele vai cortar o couro, ele vai costurar o couro, enfim, ele vai trabalhar em todas as etapas do processo de produção com algumas ferramentas ali, tá certo? No estágio mais avançado, a gente tem um da manufatura. Então, aqui, esse mesmo produto, ele já é produzido em estágios, né? Então, nesse processo de produção, a gente tem especialização do trabalho. Então, cada trabalhador, ele vai ficar responsável por produzir uma etapa daquele produto. Com isso, a produção ela vai ser em uma maior escala, tá certo? E o trabalhador ele vai se tornar um especialista naquela parte do produto que ele produz. Tá? Então a produção ela vai ser maior, não somente por se tratar de um grupo, mas por causa dessa especialização do trabalho, só fazendo aquilo o tempo todo, ele faz cada vez mais rápido e a tendência é fazer cada vez melhor. Então a produção por si, ela aumenta de escala, tá? E por último aqui a gente tem a maquinofatura. A maquinofatura, ela caracteriza a revolução industrial. Então você tem aqui a presença da mão de obra humana, né? Mas o uso de máquinas. Então a mão de obra humana ali, de forma secundária, auxiliando, né, e alimentando com matéria-prima essas máquinas aí para a produção. E logicamente a produção aqui é em larga escala, né? E com isso você consegue produzir mais em menos tempo, tá certo? Então esses são os 3 estágios da produção aí. E falando de produção, nesse período a gente tem alguns avanços da tecnologia. O principal deles gira em torno aí, da máquina a vapor. Então aqui uma imagem de uma locomotiva, tá certo? Que é uma máquina a vapor bem grande. Os teares mecânicos, né? A produção de tecido, enfim, a política dos cercamentos ali favoreceu a utilização daquelas terras para a criação de ovelhas, para fornecer essa lã para a produção de tecido em larga escala. E aqui a gente tem alguns iconográficos muito interessantes com a evolução da indústria nesse primeiro momento. Então aqui a gente tem o século XVIII e XIX, né? Início do século XIX ali, a era da mecanização, a indústria 1.0, até chegar na indústria 4.0. Então a gente passa ali do carvão, da máquina a vapor, para depois a utilização da energia elétrica, enfim, até chegar nos sistemas agora muito mais sofisticados e tecnológicos que a indústria 4.0. Então, se não ocorresse essa revolução industrial aqui no século XVIII, consequentemente a gente não estaria nesse processo avançado da indústria hoje, que é a chamada indústria 4.0, beleza? Então, tudo começa lá na Inglaterra no século XVIII, tá certo? Mais adiante aqui, algumas imagens, né? A locomotiva aí, muito interessante, o funcionamento dessas máquinas a vapor, no caso da locomotiva aí, como que essa força, né, chegava ali até as rodas, enfim, então você tinha ali um forno e todo um trabalho aqui para que a tração ela seja desenvolvida nessa locomotiva. E a locomotiva ela foi muito importante nesse processo porque ela conseguiu promover o deslocamento não só de pessoas e produtos numa distância muito maior, num tempo muito menor. Então,
o invento da máquina a vapor e, consequentemente, da locomotiva, isso vai possibilitar um desenvolvimento e um progresso econômico muito, muito significativo na Revolução Industrial, claro, promovendo o êxodo rural, que é o deslocamento das pessoas do campo para as cidades, né, os centros urbanos. Mais adiante, uma outra imagem dos teares gigantes, né, na produção de tecido. Essa imagem especial retratando aí o trabalho feminino. A gente vai ver outras com o trabalho infantil, tá certo? Com menor remuneração. Hoje, esse tipo de visão está mudando, as mulheres, enfim, elas estão trabalhando para conseguir essa equivalência, o mundo está se abrindo para essa nova realidade, ainda bem, mas nesse período ainda, as mulheres, então, elas recebiam menos, as crianças menos ainda, e não tinha nenhum tipo de regulamentação da jornada de trabalho ou direitos trabalhistas. Mas no final a gente vai ver o surgimento de alguns movimentos de trabalhadores aí que vão questionar essa realidade de exploração do proletariado pela burguesia, e a gente vai ver que a coisa vai mudar até chegar na criação dos primeiros sindicatos, que são as trade unions, que a gente vai falar lá no finalzinho, beleza? Mais à frente a gente vê algumas imagens. Eu trouxe aqui duas tabelas aqui interessantes também para falar da primeira e da segunda revolução industrial, algumas diferenças aqui, né? Então a gente tem aqui a primeira, que é essa que a gente está falando, século XVIII, a segunda é século XIX. Essa primeira ela restringiu a Inglaterra, a segunda ela já vai se abranger a boa parte da Europa, Japão, chegando aos Estados Unidos. A gente tem aqui o carvão como fonte de energia. Num segundo momento, a gente já vai ter o petróleo, a eletricidade. A gente vai deixar de ter o ferro aqui, vai começar a trabalhar também com aço depois, né? A máquina a vapor, aqui já vai ter o motor combustão e o motor elétrico, beleza? E, logicamente, aqui a forma de indústria aqui se desenvolvia nas fábricas, depois a gente vai ter essa palavra indústria, beleza? E uma outra imagem aqui que fala dos contextos históricos desses processos aí, tá certo? A evolução do capitalismo comercial, ligado lá ao colonialismo, depois o industrial, ligado ao contexto histórico do imperialismo, e já o monopolista, já de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, para frente. E aqui todos esses contextos históricos apresentados para vocês lerem aí, e esses mapas conceituais vão estar disponíveis nos roteiros de estudo para vocês, beleza? Duas curiosidades aí então. Vamos falar um pouquinho das fábricas, né? As primeiras fábricas, as condições de trabalho eram precárias, as fábricas eram abafadas, enfim, as pessoas eram submetidas às péssimas condições de trabalho e não tinha uma regulamentação de direitos trabalhistas ainda nesse início, tá certo? A gente vai ver aqui algumas imagens. Essa eu trouxe porque algum tipo de imagem pode ser cobrada em uma prova aí do Enem. Enfim, trata ali da questão do burguês representado numa maior escala de tamanho aqui. Os proletários, né, que tem a sua força de trabalho explorada aqui, saindo da fábrica, indo embora, ele tentando cercar, né, fazendo alusão à questão do tempo, que também é uma importância significativa na questão da Revolução Industrial, a questão do tempo aí, e tempo é dinheiro para a burguesia, né? Então ele está travando ali o povo de ir embora descansar, porque nesse momento ele vai deixar de ter a sua fábrica produzindo. Agora algumas imagens representando essa questão precária do trabalho, né? Muito suja, abafada, que a gente já percebe aqui o trabalho infantil, aqui o trabalho feminino e infantil. Olha só os riscos, né? As condições aqui de trabalho apresentadas nessa cena. Mais à frente, aqui um tear gigante, novamente com a mulher trabalhando. E aqui, novamente, a exploração da mão de obra infantil, né, com o menor salário em relação a mulheres e os homens, tá certo? Mais adiante, a gente vai falar dos movimentos sociais. Essas situações que ocorriam nas fábricas, elas vão gerar revolta, tá certo? Dos trabalhadores, e a gente tem dois movimentos sociais principais. A gente tem primeiro aqui o ludismo,
que data aí do início do século XIX, no ano de 1818, eles ficaram conhecidos como os grandes quebradores de máquina. A forma de protesto do movimento ludita era invadir as fábricas e destruir essas máquinas, tá certo? É um movimento de cunho radical, que foi bastante expressivo, não conquistou direito algum, mas enfim, representou uma forma de protesto ali para a burguesia e o governo inglês da época. Um outro movimento esse conseguiu mais direitos aos trabalhadores é o cartismo, né, ali de 1847, e o nome deriva da Carta ao Povo, né? Então os trabalhadores eles escreveram um documento com as reivindicações deles e enviaram ao parlamento inglês. Esse movimento, né, mais de cunho político e sindical, aí, ele conquistou consideráveis direitos aos trabalhadores da época. Então a gente tem esses dois, o ludismo mais radical e o cartismo numa escala mais sindical aí, tá certo? E aí a gente tem a formação mais à frente das primeiras trade unions. O que é isso? É uma espécie de sindicato nos tempos atuais. Então elas vão surgir no final do século XIX, tratam-se de organizações de trabalhadores que vão favorecer a atuação coletiva dos trabalhadores em busca dos seus direitos junto ao governo, né? Esse início, né, desses movimentos sindicais aí, eles tiveram a sua origem lá na Inglaterra, França e Estados Unidos, né? Os primeiros aí que a gente fala. Hoje a gente já tem sindicato no mundo todo que faz essa relação de defesa dos direitos dos trabalhadores tão importantes. Consequências da Revolução Industrial, para a gente finalizar essa aula aqui e falar de alguns movimentos sociais que vão surgir no final do século XIX. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem a consolidação do modo de produção capitalista, né? Do ponto de vista social, a gente tem o aumento da média de vida da população, entretanto, a gente tem também o aumento da desigualdade social e do desemprego ligado à questão do avanço e desenvolvimento das máquinas ali, que vão promover uma substituição do trabalho manual, né, da mesma forma que a produção acontece em larga escala. Do ponto de vista político, a gente tem a ascensão da burguesia, o desenvolvimento do capitalismo ainda mais, né, e essa burguesia é detentora dos meios de produção e, logicamente, a gente tem a exploração dela, né, ali realizada entre os proletários, que para sobreviver passaram a vender a sua força de trabalho. Sem terra, sem nada, a forma de sobrevivência é vendendo a sua força de trabalho. No meio ambiente a gente tem um processo de urbanização dos centros urbanos, o crescimento desordenado desses centros urbanos, né? O aumento da poluição ambiental, sonora, enfim. O início ali também de vários problemas do mundo urbano aí que a gente tem. Muito ligado em virtude do êxodo rural também. Do ponto de vista tecnológico, deixa eu dar um zoom aqui a 5, a gente tem o momento da produção, logicamente ligada às máquinas a vapor, que na segunda revolução industrial a gente já vai ter o petróleo, a eletricidade, enfim, até chegar aos dias de hoje. E o 6 aqui, o surgimento das ideologias que criticavam o capitalismo, tais como o socialismo, o comunismo e o anarquismo. E é isso que a gente vai falar no próximo quadro aqui. Uma imagem aqui bem interessante, né, que representa aí o burguês e o proletário, e o burguês sempre explorando a força de trabalho desse proletário, tá certo? A gente consegue saber que o burguês e o proletário aqui, pela roupa, um material melhor, enfim, essa lógica liberal, a lógica do capitalismo hoje, que é a exploração da burguesia pelo proletário. Então aqui a gente chega com uma dessas consequências, o surgimento de algumas ideias sociais e políticas que vão contestar o capitalismo. E entender o liberalismo aqui, ó, da tabela, tá, gente? Como capitalismo, até coloquei um glossário aqui, uma espécie de glossário aqui no finalzinho, ó. Liberalismo, ideologia de organização do Estado capitalista, beleza? Então o liberalismo coloca na cabeça de vocês capitalismo. O pensador essa ideia social aí, enfim, é o Adam Smith, né? Um pensador iluminista. E todas as outras aqui vão contradizer o liberalismo econômico, que é o capitalismo. Então a gente tem um socialismo
utópico e científico. Qual que é a diferença do socialismo utópico e científico? Eu coloquei aqui, ó. O socialismo utópico, gente, ganhou esse nome porque os socialistas científicos, né, liderados aí pelo Karl Marx, que nomearam essa linha política aí. Para o socialismo, então, utópico, eles defendiam a passagem do liberalismo, ou seja, do capitalismo para o socialismo de forma pacífica, tá certo? Já o socialismo científico, esse defendido pelo Karl Marx, Friedrich Engels, enfim, eles defendiam a passagem do liberalismo, né, do capitalismo, para o socialismo através da revolução proletária, tá certo? A famosa ditadura do proletariado lá. Enfim, a gente tem aqui algumas informações importantes. Outra, vamos falar aqui da questão do comunismo. O comunismo, então, é uma etapa superior, tá? Superior do socialismo. Por isso que o nome do Karl Marx está tanto no socialismo aqui, tanto no comunismo. E o anarquismo, onde entra nisso? Basicamente, o anarquismo ele tem os mesmos ideais do comunismo. A diferença entre comunismo e anarquismo, qual que é então? É o processo, tá? Para quem defende o comunismo, primeiro você sai do liberalismo, passa pelo socialismo, que é uma forma de transição, de organizar, preparar essa sociedade para depois você chegar no comunismo. O anarquismo, ele não tem esse período de transição socialista, não. Você já sai do liberalismo e imediatamente desenvolve o anarquismo, tá certo? Então, em vias gerais, o comunismo e o anarquismo, eles defendem os mesmos propósitos, em vias gerais, pequeníssimas diferenças, mas a maior diferença está nesse processo. O comunismo você tem que passar pelo socialismo primeiro para depois chegar no comunismo. O anarquismo já é a passagem direta para o anarquismo, beleza? Do liberalismo para o anarquismo. Então, aqui algumas informações interessantes, né? No liberalismo aqui, a gente tem a defesa da propriedade privada e dos meios de produção. Já no socialismo e comunismo, a gente tem aqui, ó, no socialismo, a defesa da estatização. Então, no socialismo, o Estado, ele detém os poderes ali, ele que vai distribuir essas riquezas ali. No comunismo, você não tem Estado, tá? Olha aqui, ó, tanto no comunismo quanto no anarquismo, você não tem Estado. Então, aqui no liberalismo, você tem a garantia e a existência da propriedade privada. No socialismo, você tem a garantia, né, o ideal de distribuição dessa riqueza de forma igualitária, né, preparando o caminho para chegar no comunismo, onde essa coletivação total ela já vai existir, então você já não tem mais classe, porque todo mundo já está com os mesmos acessos, as mesmas riquezas, então o Estado não é mais necessário, tá certo? Então você tem que entender o socialismo aí como um caminho para você chegar ao comunismo. Depois que está tudo organizado, né, o Estado organizou tudo, ele sai de cena e aí nesse momento a gente tem um comunismo. Então basicamente esse quadro ele resume muito bem aí as principais diferenças entre o liberalismo, que é o capitalismo, o socialismo, o comunismo e o anarquismo. É sobre isso que eu queria falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.